Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conversar mais um pouco sobre esse ensinamento bíblico que ainda tem deixado muita gente em dúvida, que é o dízimo. Você já parou para observar que ainda hoje algumas pessoas não entendem direito o que a palavra de Deus orienta sobre esse assunto e a real importância dele na nossa vida e na vida da comunidade da qual participamos? Pois é, por isso é muito importante continuar falando sobre esse tema. Então, vamos lá? Mas espera aí, acabo de ter uma boa ideia, espero que vocês gostem. Vamos usar alguns recursos simples, mas muito importantes para tornar este vídeo, essa nossa mensagem, mais interessante para você. Que tal a gente fazer uma viagem? Hein? Eu convido você para viajar comigo. Vamos lá? Eu gosto muito de viajar. Quando a gente pega a estrada de carro, de ônibus, são tantas coisas diferentes que a gente vê, não é mesmo? A natureza com as suas árvores, as montanhas, os céus, o sol lá no horizonte, servindo de moldura para um cenário muito bonito. E veja lá, quantas vaquinhas pastando. E aqueles passarinhos, então, dá até vontade de voar também, não é mesmo? Mas a estrada também oferece muitos perigos. Veja que curva fechada tem logo ali na frente. Já imaginaram? Se não estivesse ali aquela placa avisando o motorista para diminuir a velocidade? E as placas de sinalização são muito importantes na estrada para que a nossa viagem seja segura e feliz. Esta aqui, por exemplo, informa que não podemos ultrapassar, pois não podemos enxergar se está vindo outro veículo na direção contrária. Esta outra mostra qual é a velocidade máxima para trafegar em segurança. E esta aqui informa que logo mais a gente pode parar para fazer um lanche, ir ao banheiro, abastecer o carro, porque tem um posto e também um restaurante bem perto. Você já imaginou que a nossa vida aqui na Terra é como se fosse uma viagem? Vamos pensar nisso. A vida que vivemos aqui é curta, dura poucos anos. E nós sabemos que Jesus nos prometeu uma vida muito maior e também melhor quando estivermos junto do Pai na eternidade. Por isso, podemos entender que esta vida aqui na Terra é a parte mais curta da nossa viagem. E nós podemos entender também que esta viagem começa com o nosso nascimento. É quando Jesus entrega para cada um de nós um roteiro dessa viagem. É isso mesmo. No nosso batismo, Jesus coloca à nossa disposição todas as informações que precisamos para viver bem esta vida, sermos felizes e termos a certeza que um dia vamos nos encontrar com Ele novamente. Naquele dia, é como se o Senhor dissesse assim: olha, estou convidando você para fazer uma linda viagem. É a viagem da vida. Ela é maravilhosa. Você vai poder viver muitas aventuras. E um dia, lá na frente, eu estarei esperando você para fazermos uma outra viagem juntos. E para que você não se perca no caminho, vou lhe dar um mapa com todas as instruções. Esse mapa é a Bíblia. Assim como na estrada nós dependemos das placas de sinalização para mostrar o caminho seguro, na viagem da vida também precisamos de orientação. A Bíblia
A palavra de Deus traz toda a sinalização de que precisamos. Ela orienta todo o caminho para a gente chegar em segurança ao lugar certo, no dia certo, em que Jesus nos espera para a outra viagem que Ele mesmo prometeu, a vida eterna. Quando começamos a ler a Bíblia, a conhecer as orientações que Deus deixou nas suas páginas, começamos a encontrar as placas de sinalização para a nossa viagem da vida. Uma dessas placas, por exemplo, vai nos orientar a não cair nas armadilhas que o mundo prepara. Esta aqui diz que não podemos servir a dois senhores. Isso é, se deixamos que as coisas materiais como a riqueza, os prazeres do mundo, o dinheiro, se tornarem a coisa mais importante da nossa vida, estaremos fazendo dessas coisas o nosso Deus. Quando nos deixamos conduzir pelas orientações dessas placas que o mundo coloca na nossa estrada, seguimos um caminho que nos leva de volta para dentro de nós mesmos. São os atalhos do egoísmo, da vaidade, da ganância, do orgulho, da riqueza, do individualismo. Mas, quando seguimos as orientações que a Bíblia nos dá, colocamos Deus como o valor mais importante, como o verdadeiro Senhor da nossa vida, esse caminho, então, nos leva para fora de nós, para o encontro com o outro. São os atalhos da caridade, da fraternidade, do amor, da partilha. São caminhos diferentes, não são? Um nos leva ao encontro de Deus no irmão, o outro nos leva a viver o egoísmo só pensando em nós mesmos. E na viagem da vida, então, a partir de um certo momento, vamos começar a encontrar as placas que orientam sobre o dízimo. Esta aqui, por exemplo. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Esta placa lembra que devemos ser fiéis na prática do dízimo, devolvendo a Deus um pouco do que Ele mesmo nos dá, como forma de ajudar na sustentação da igreja, que tem como missão ser o veículo que usamos nesta viagem terrena. Mas todo veículo precisa de combustível, não é mesmo? Assim, a igreja também precisa. E o que vimos há pouco numa dessas placas? Foi exatamente isso. Veja, Deus diz que o dízimo de cada um de nós é o alimento da casa dele. E o que é o alimento? Ora, alimento é aquilo que dá vida ao corpo, mantém o corpo vivo, saudável e em condições de fazer tudo o que for preciso. O dízimo, ou seja, a contribuição de cada um de nós, se transforma no alimento que sustenta a igreja para que ela faça aquilo que é a sua missão, ensinar a todos a palavra de Deus. Conhecendo e amando nosso Deus e seus ensinamentos, poderemos fazer esta viagem seguros. Assim, teremos sempre a certeza de que, no dia e no horário combinado, estaremos lá, felizes, para o encontro com Jesus, que nos levará para uma viagem ainda muito melhor, mais grandiosa no amor de Deus. Afinal, foi Ele mesmo quem nos mandou prestar atenção nesta outra placa. Com essa mensagem, Jesus está nos convidando a desfrutar da viagem sem, no entanto, nos apegarmos às coisas deste mundo. Portanto, o dízimo vai nos ensinar a usar tudo que o Senhor nos dá, a natureza, a nossa vida, nossos dons e também as nossas riquezas materiais, não de forma egoísta, pensando somente em nós mesmos. Com o dízimo, nos colocamos a serviço de Deus, que encontramos no outro, no irmão, na irmã, principalmente nos mais necessitados. Se você entendeu esta mensagem, então, uma boa viagem, meu irmão, minha irmã.